Quando nós recebemos a Jesus, o nosso espírito é salvo imediatamente. E agora a nossa alma entra em um processo de transformação. E o nosso corpo só será totalmente salvo no dia de Jesus. O que eu vou falar com você aqui hoje é sobre a responsabilidade que nós temos na renovação da nossa mente. É claro que o apóstolo Paulo disse: deixem que o Espírito Santo, deixem que o Espírito renove os pensamentos e atitudes de vocês, para que vocês possam o quê? Se apropriar da nova natureza, criada para ser santa e justa como Deus. Mas como se dá esse processo? Eu tenho falado algumas vezes sobre isso com vocês, mas hoje eu quero aprofundar. E você vai perceber aqui também como você pode discernir a sua alma. Como você pode saber o que é da sua alma e o que é do Espírito Santo. Sabe, existe uma coisa muito importante para Deus, que são os pensamentos. Escreve aqui, os pensamentos são muito importantes para Deus. Então a Bíblia, o que significa a Bíblia? É uma coleção de livros, é uma coletânea de livros. E a Bíblia, ela carrega os pensamentos de Deus. Aqui em Jeremias 29, versículo 11, fica aqui que você vai ver como é poderoso você ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, mas como a sua mente pode ser renovada, como a sua alma pode ser salva diariamente. O apóstolo Paulo disse que nós estamos a cada dia, até a vinda de Jesus, nós estamos sendo salvos, espírito, alma e corpo. Na verdade, o que você é? Você não é a sua alma, não. Você também não é o seu corpo físico, não. O que você é o seu espírito, é a essência de quem nós somos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e estamos habitando em um corpo. Agora, o nosso domínio próprio, onde ele deve acontecer? Para governar a nossa própria alma. E o que é a sua alma? Seus pensamentos, seus sentimentos e os seus desejos. Simplificado. Agora, pode ser também seu raciocínio, suas emoções e seus instintos. De uma maneira um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Então, na verdade, se você não crer em Deus, se você não governar a sua alma, o que é o desafio aqui? Pode ter problemas tanto de comportamento, como problemas na sua fé, de acreditar nas promessas de Deus, de viver as promessas de Deus. Então o que vai resolver aqui hoje, com essa palavra, o que você vai receber aqui? Você vai receber aqui palavras poderosas o suficientes para você entender que existe uma responsabilidade nossa. É a cada dia nós irmos buscar na palavra de Deus o que é que Deus está pensando a nosso respeito. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses, que eu sempre cito com vocês, né? Então tem algumas citações que eu faço que hoje eu vou aprofundar nelas, porque às vezes eu já tenho algum pressuposto, né? Eu já tenho alguma coisa com essa palavra, e aí eu só falo com vocês e eu quero aprofundar em algumas verdades aqui, dizendo que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra versão ainda vai dizer, tem coisa poderosa para você receber aqui hoje. É uma instrução que vai mudar você por dentro. Até pessoas que estão com problemas emocionais, tem coisas que vêm na manifestação do Espírito. Mas mesmo aquelas coisas que vêm na manifestação do Espírito, muitas vezes Deus está querendo que você cuide da sua alma. Esses pensamentos negativos que você carrega, que te levam a maus comportamentos. Ou pensamentos negativos que você carrega, que estão se desfazendo, estão saindo de você hoje, porque não são pensamentos de Deus, que também vão prejudicar a sua fé. Então é isso que você vai ver aqui na palavra de Deus. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu quero ler aqui um outro versículo com você, aqui em Tiago, capítulo 1. Escreve aqui, Deus está me dando graça, Deus está aumentando o meu domínio próprio. Tem como aumentar o domínio próprio? Tem. Como que aumenta? Quando você usa ele. Quando você não usa, ele fica limitado. Quando você vê cada coisa que a palavra de Deus diz. Às vezes você está com um pensamento, e aquele pensamento é um pensamento comum de todo mundo.
é um pensamento da sociedade, não é um pensamento de Deus. Então, se você deixar passar isso, você tem um domínio próprio sem usar. Você usa para alguma coisa ou outra, mas não usa para coisas importantes, como o grande poder que existe nos pensamentos. Se você ficar pensando algo negativo sobre você mesmo, aquilo pode gerar um mau comportamento? Sim. Agora, a questão aqui não é nem o comportamento. A questão aqui é, quando vem o pensamento, esse pensamento é de Deus? Esse pensamento é do inimigo? Ou esse pensamento é da minha própria natureza humana? Então, o Espírito Santo, ele te dá a capacidade de discernir isso. Quando é do Espírito, quando é da alma ou quando é do corpo. Quando é um pensamento de alguém, quando é um pensamento da sociedade ou quando é um pensamento seu. É uma capacidade que o Espírito Santo dá. Mas quem vai governar? Quem vai governar? É o seu espírito, que está conectado com o Espírito de Deus. Aí você vai dar o quê? Uma ordem para a sua alma. Se a sua alma estiver governando a sua vida, ou seja, se seus próprios pensamentos, se os seus próprios sentimentos, se os seus próprios desejos estiverem governando a sua vida, isso é um caos. Isso não é o melhor de Deus para você. E o apóstolo Tiago, ele diz aqui, ó, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então agora aqui, o como a sua alma pode ser salva. Sua alma pode ser salva pelo poder da palavra de Deus. Um versículo que sempre me chamava a atenção e por muitos anos eu não entendia, e de alguns anos para cá que Deus me trouxe por revelação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir. Uma outra versão diz discernir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, como você sabe se um pensamento é seu, se o pensamento é do diabo ou se o pensamento é de Deus? Não é verdade? Como você sabe isso? Se o pensamento é de Deus? Como você sabe se o pensamento é seu só? Ou se é da sociedade, ou se é uma opinião de alguém? Ou se é do inimigo? É muito simples. Você vai ver, esse pensamento tem base na palavra de Deus? Esse que eu estou pensando, a palavra de Deus está de acordo? Qual é o versículo que me embasa? Qual é as verdades gerais que me embasam para esse pensamento? Por exemplo, você recebeu uma promessa. Vou dar um exemplo de fé e depois de comportamento. Primeiro, você recebeu uma promessa. É impossível de acontecer, mas você sente no seu espírito. O seu espírito testifica, porque quem você é o seu espírito. Você só tem a alma para governar essa alma. E o corpo é só o corpo físico onde seu espírito habita. Se você é um espírito, tem uma alma e está só habitando no corpo. Então você vai pensar, isso aqui é um pensamento de Deus? E aqui precisa de discernimento, porque tem gente que usa o versículo bíblico para falar o que ele quer. Você está entendendo? Aí é um discernimento espiritual poderoso. Pega outro vídeo aqui, como receber um discernimento espiritual poderoso. O que eu estou falando aqui para você é para você desenvolver o discernimento que Deus já tem colocado na sua vida. Olha lá. Esse pensamento é um pensamento de Deus? Tem base na Bíblia? Tem alguma verdade geral que embasa isso? Não tem. Uma situação específica. Essa situação específica, faz sentido ficar pensando sobre isso? Por exemplo, alguém fez alguma coisa lá. Você tem que analisar. Para começar, a gente às vezes nem deve analisar nada. Mas se você está envolvido em alguma situação, você fala, será que a pessoa estava bem naquele dia? Será que aconteceu? Será que tem todo um contexto? Então essa é a sabedoria do céu para lidar com as coisas terrenas. Mas que você precisa entender aqui, como você pode dividir a alma e o espírito, discernir o que é da alma e o que é do espírito. Isso aqui tem base na palavra? Agora, você tem um chamado específico, aí entra em outro nível. Você tem um chamado específico, Deus já te revelou algo sobre a maneira que você opera nos dons? Porque aí existe uma outra coisa que eu só vou tocar aqui e não vou aprofundar, que é quando você, dependendo do seu chamado, do dom que você tem, do poder que está operando na sua vida, o Espírito Santo começa a controlar o seu ser. Aí é outra coisa. Aí quando você está em operação nos dons, eu tenho outro vídeo aqui, como ser completamente guiado e controlado pelo Espírito de Deus. Aí a hora que você vê, você falou uma coisa, você fez uma coisa que não foi um impulso de alma, foi um impulso do Espírito Santo. Aí não é para muitos, é poucos que vão fluir nesse tipo de mover. Mas se você está ouvindo aqui, de repente, é algo que Deus tem com você. Que é aonde até coisas que você fala, por que eu fui falar? A hora que vê, aconteceu.
Mas isso, não procure fluir nisso agora. Se Deus estiver com você, Ele vai construir isso com o tempo. E é poucos na terra que estão dispostos a isso. Porque entra no lugar de uma renúncia muito grande, de um deserto muito grande, que nem todo mundo foi chamado para isso. Você pode dizer amém? Agora o que vai ser poderoso é você viver o que Deus tem com você. E o que Deus tem com você já por si só é poderoso. E dito isto, porque tem gente que quer pôr tudo numa caixinha só, no quadradinho. Não é assim. Cada situação, cada um Deus chamou para uma coisa. Hoje em dia, depois que Deus me deu alguma experiência, tudo bem. Mas teve vezes de eu falar a palavra e falar, puxa, o que eu fui falar isso? Né? Alguns anos atrás. E aí, a hora que eu via, aconteceu. A hora que eu via, uma palavra que fazia sentido, era o que o Espírito Santo estava falando. Então, é um tipo de discernimento espiritual poderoso que, por graça de Deus, alguns, Deus libera isso, que dons são tudo emprestado, é para cumprir o propósito de Deus. Não tem nenhuma necessidade de se vangloriar nisso, porque é totalmente graça a favor de Deus. E aí você aceita o plano de Deus e Ele vai dar as ferramentas que você precisa. Mas no geral, é isso aqui que eu estou te falando. Vem um pensamento na sua mente, dizendo que a promessa não vai se cumprir. Vem um pensamento na sua mente que vai gerar um problema de comportamento em você. Então você já tem que discernir rapidamente aquilo. Isso aqui tem de acordo com a palavra? Isso aqui é Deus que me justifica? Isso aqui é Deus que falou e vai cumprir essa promessa na minha vida? Qual é o pensamento de Deus sobre isso? Então o Espírito Santo está sempre trazendo vida na palavra. Ele está sempre trazendo vida na palavra escrita. E interessante aqui que o apóstolo Tiago disse, olha o que Tiago disse aqui, que essa última parte aqui do versículo, essa última sentença diz que a palavra, ela tem o poder quando a palavra é enxertada em nós, quando a palavra entra dentro de você, que essa palavra tem vida. Quando você está ouvindo eu falando aqui, o Espírito Santo está gerando vida. Tudo que é verdade da palavra está entrando dentro de você. E essa palavra que foi colocada dentro de você, ela tem o poder de salvar a sua alma. Então, Deus salva o seu espírito. Você tem responsabilidade em cada dia salvar a sua alma. É verdade. Por quê? O Espírito Santo fala no seu espírito. Você vai ter que usar o seu domínio próprio. Tem que usar o seu domínio próprio para não pensar conforme o inimigo quer. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. O diabo está todo dia mandando pensamento errado na cabeça de gente. E se você não tiver discernimento espiritual e não tiver em oração, quando você está em oração, você está escondido, está guardado. Aí ele vai ficar colocando um contra o outro. Ele vai ficar falando, essa promessa não vai se cumprir. Você está entendendo o que eu estou falando? E ele sabe o dia que você está mais debilitado. Aí ele é oportunista, ele não tem dó de ninguém. E ele vai tentar gerar uma situação. Se já aconteceu algo com você, está resolvido. Foi só uma estratégia. E todo efeito contrário dessa palavra está quebrado em nome de Jesus. Está quebrado e não vai acontecer nada de ruim com você. Mas o que acontece? Nós somos essas três dimensões. Mas o Espírito Santo quer afetar a maneira que você pensa, sente e a maneira que você deseja. E ele também quer a cada dia tocar no nosso corpo físico e nos manter íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra é poderosa o suficiente para salvar a nossa alma. E olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para não gerar pressão desnecessária em pessoas aqui. Parece que não, mas às vezes você está tão consciente de quem você é no Espírito, sua natureza divina, mas a gente não pode esquecer que nós ainda estamos em um processo de transformação e nós ainda temos o corpo físico. Na verdade eu falei errado, nós habitamos no corpo físico, nós temos a alma. E em algum momento pode acontecer de você errar. Agora, poucos aqui, essa palavra agora que eu vou falar não é para todos. Talvez você errou em algum momento e na verdade todo mundo interpreta que você errou. Até o seu erro estava sendo governado pelo Espírito Santo. Porque tem coisas que você não ia fazer por você mesmo. O Espírito Santo permitiu que algo acontecesse para um propósito, um decreto que ele tem na sua vida. Você está ouvindo? Às vezes Deus vai querer que você desagrade alguém. Por quê? Porque você tem uma necessidade de aprovação. Você está entendendo? E Deus vai usar, quando você está governado pelo Espírito Santo, até um aparente mal.
vai transformar em bênção. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Essa aqui é uma comida muito forte, hein, gente? É uma comida muito forte. Mas é para alguém aí. Por isso que eu falei que não é para todos. A fase que você tá, fica nela. Mas você que já tem andado com Deus, Deus está querendo dar mais discernimento. Fique atento nesse mistério. Talvez alguns aqui nem entenderam o que eu falei. Mas quem precisava entendeu. Olha lá. Porque essa é a nova aliança. Esse é o novo concerto que eu tenho com vocês, diz o Senhor. Depois daqueles dias farei com a casa de Israel uma nova aliança. Porei as minhas leis no seu entendimento. Colocarei as minhas leis no íntimo deles. E a escreverei nos seus corações. E lhes serei por Deus. E eles serão por povo. Eu vou ler aqui em uma outra versão. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz aqui em Hebreus. Isso aqui vai fazer total diferença nesse entendimento que nós temos aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz. Essa eu gosto na versão NVI. Olha o que diz aqui. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Aí você pode falar, então peraí, até com a comunidade de Israel? Então, o povo de Israel, ele rejeitou a Jesus. Por consequência, rejeitou a aliança. Agora, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo enxertado. Nós somos como eles... Vou falar aqui simples para você entender. Como eles não aceitaram, a graça de Deus foi estendida para nós. E Deus já tinha um plano em tudo. E aí ele está falando aqui para nós. Essa promessa é para nós também hoje. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis na mente deles. Outra versão diz, no íntimo deles. E a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que Deus está falando? Eu já tentei dar por escrito. E alguns deles estão falando, Deus, nos dá algumas leis aí, a gente obedece às suas leis e o Senhor nos abençoa. Quer dizer, já estava com a mentalidade errada. Aí Deus falou, então vocês acham, e eu, fazendo aqui uma parábola, então vocês acham que vocês podem me agradar na sua força? Tá, então eu vou dar as leis só para vocês verem que vocês não têm poder suficiente, não dão conta de me obedecer. Dentro do meu padrão, Deus dizendo. E a Bíblia diz que a lei veio, Romanos 5, creio que é versículo 17, fala, a lei veio para que o pecado fosse ressaltado. A lei veio para que o pecado fosse ressaltado, para mostrar como nós somos insuficientes em obedecer à vontade de Deus. Mas o que acontece agora? Ele pegou o Espírito Santo e pôs dentro de você. O que é o Espírito Santo dentro de você? É a lei de Deus dentro de você. É a vontade de Deus dentro de você. Quando você ouve uma verdade espiritual, quando você ouve uma palavra que é para a sua vida, quando você ouve que há algo que é do trono de Deus, uma palavra revelada, aquilo se assenta dentro do seu espírito, aquilo entra dentro de você. Você fala, essa é uma verdade. Fala, como eu sei? Eu não sei explicar como eu sei. Eu só sei que isso faz sentido no meu homem interior. E sabe o que é isso? É o Espírito Santo dentro de você, transformando a sua mente, transformando os seus sentimentos, transformando os seus pensamentos, seus instintos, transformando sua forma de pensar, sua forma de raciocinar. Ele está transformando espírito, alma e corpo. Começa onde? Deus fala no seu espírito, você usa o seu domínio próprio e você tem a responsabilidade de não manter mais com esse pensamento. Em outras palavras, você tem a responsabilidade de salvar sua própria alma cada dia. Porque o Espírito Santo fala no seu espírito. E agora você vai decidir. Eu penso o que Deus quer que eu penso ou eu penso o que o inimigo quer que eu penso? Eu penso o que Deus quer que eu penso ou penso o que é a opinião de alguém? Eu penso o que Deus quer que eu penso ou eu penso o que o diabo pensa? Ou eu penso o que Deus quer que eu pense ou eu penso o que outros estão, a opinião de outros? Não. Sobre a sua promessa isso vai... Tem gente que não consegue acreditar na promessa. Por quê? Você recebe algo poderoso no culto, você recebe uma palavra poderosa através de alguém, você recebe um sonho profético, uma visão, Deus fala direto com você. Aí o que acontece? Você vai contar para alguém. A pessoa fala, isso é um absurdo, isso não vai acontecer. Então aí você tem que governar a sua alma. Fé. Agora relacionamento. Comportamento. Não gosto de usar essa palavra, preciso arrumar algum outro termo. Porque isso é muito simplista demais nesse sentido.
Porque a ciência é muito boa, gente. Eu conheço pessoas que estudaram nessa área. Eu estudei 3 anos, não é verdade? Tenho boas pessoas, crente, gente boa que sabe da área. Mas tem coisa que deixa o espírito, tem que ser o pensamento de Deus, não o pensamento do mundo. Se você chegar e falar, Deus me fez uma promessa, o cara fala, você tá maluco. Se chegar e falar assim, esse comportamento para mim não é legal porque Deus não pensa sobre isso, então eu não vou agir assim, meu estilo de vida é outro. Fala, não, você tá maluco, não, vai virar loucura para eles. As coisas de Deus é loucura para quem não crê, mas para quem crê, o poder de Deus para nos salvar. Que estão sendo salvos. Olha lá. Então o que acontece? É o Espírito Santo dentro de você que dá o discernimento. Opa, isso aqui é de Deus. Tem um irmão que esses dias mais uma vez ele apareceu na nossa igreja lá. Ele é um pastor hoje, na verdade. Ele é um homem de Deus hoje. E ele era um alcoólatra. Jesus salvou ele. Já está mais de 30 anos salvo como pastor. E ele falou, vinha vários pensamentos na mente dele quando ele foi liberto do vício, né? Ele começava a escrever. Ele nem sabia que aqueles pensamentos estavam na Bíblia. Só que se ele recebesse os pensamentos e não tivesse nem aí para eles, ia ser difícil mudar alguma coisa. Não é verdade? Mas o poder de Deus veio, ele se rendeu. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ele em seu tempo vos exalte. O que é isso? É se humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor. É você reconhecer que você depende de Deus. É você se humilhar diante do Senhor. Deus nunca mandou você se humilhar perante a outro homem. Ele mandou a gente respeitar. E cada um andar juntos, respeitando, honrando. Tem lideranças na minha vida, eu honro as lideranças que estão sobre a minha vida. Não é verdade? Então, existe uma forma certa também de lidar com isso. Mas o que é que o apóstolo Paulo aqui nos diz que eu já citei aqui com vocês, Efésios capítulo 4. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Aí ele está falando de toda uma coisa ruim que a gente deve se livrar. Não é verdade? Tem toda uma coisa ruim que a gente deve se livrar. E nós vamos ver que em Romanos capítulo 12, eu preciso falar, né? Porque é muito importante, porque Deus está gerando. Deus está fazendo você crescer de uma maneira tremenda aqui. Você não vai mais aceitar esses pensamentos, esse sentimento ruim. Suas emoções vão ser transformadas. Por quê? Peraí, isso aqui que eu estou sentindo. Coloca diante de Deus. Esses pensamentos são o pensamento errado, não é o que Deus está pensando. O inimigo sabe o poder dos pensamentos e fica lançando um monte de pensamento errado. Ou pessoa que tem deficiência espiritual e você olha para ela e você acha que é uma pessoa de Deus, que conhece bem a Bíblia. O que acontece? Está dando pensamento errado para você. Aí o que acontece? Deu ruim também. Você não está acreditando numa verdade revelada de Deus. É só uma palavra escrita. Não tem revelação. Não tem espírito e vida nela. Então a partir de hoje você vai conseguir discernir isso. E olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. E não conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós estamos aqui na oração, é live sobrenatural, live profética, e tem tempo que eu não posso parar para discipular vocês, para ensinar. Então eu vou ensinar uma coisa aqui para você, muito, 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 muito poderosa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Transformai-vos. Existe uma responsabilidade que é sua na transformação da sua mente. Você precisa governar o seu domínio próprio. Alguém está entendendo? Se você está entendendo, escreve aqui, eu estou entendendo o mistério. Então, existe uma responsabilidade que é sua, que Deus ele está te ajudando, Ele está te fortalecendo, Ele te está dando os pensamentos. Mas a responsabilidade é sua. O que Ele está falando? Você tem que entender que existe uma responsabilidade sua na transformação da sua mente. Você não pode ficar muito tempo pensando algo que não é o que Deus está pensando. Sou eu que tenho os pensamentos já estabelecidos a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho os pensamentos para vocês. E o meu conselho vai ser firme e eu vou fazer tudo o que me agrada. O meu conselho será firme e eu farei tudo o que me agrada. Eu tenho bons pensamentos ao seu respeito.
E se você não cuidar dos seus pensamentos, se você deixar aquele pensamento correr solto, tem pensamento que você tem que até, sabe, ser um pouco mais selvagem. Fala, eu repreendo esse pensamento agora. Sai esse pensamento negativo em nome de Jesus. Tá ouvindo? Porque ele pode levar para você andar em falta de fé, ou em mau comportamento, ou muita coisa ruim que vem, né, com pensamento ruim. Mas o que Deus está te falando? Estou te dando um discernimento para você crescer também nas suas emoções, crescer na sua alma. Fazer terapia é bom? É bom, não sou contra, de jeito nenhum. Tem muita coisa boa. Mas tem alguns detalhes que você vai precisar ajustar com os pensamentos de Deus. Você está ouvindo? Você está ouvindo isso? Tem alguns casos que as pessoas precisam repor alguma substância química com remédio? Precisa. Deus pode fazer um milagre? Pode. Deus pode fazer um milagre e alinhar. Eu já orei pra gente e falou, depois que você orou, eu senti que eu tô diferente. Aí Deus me deu uma percepção assim, ó, sabe o que aconteceu? Eu entrei no cérebro dela e eu ajustei a substância química que estava desregulada. Aí Deus fala, a partir de hoje, então, fica na minha palavra. Vai me adorando, passa tempo de silêncio na presença de Deus. Aí a pessoa começa a ficar em silêncio na presença de Deus. Adora em casa, adora no culto. Aí o que acontece? Emoções curadas. Porque ela recebeu a cura, mas manteve a cura governando o domínio próprio. Olha aí que Deus está falando aqui. Que lindo, glória ao nome de Jesus. Eu gosto é assim, quando eu num programa de falar algo e vem, quer dizer que é o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Portanto, irmãos, suplico que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja o sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você. Quem que vai mudar o seu modo de pensar? Só a forma que você pensa. Quem vai mudar a forma que você pensa? É Deus. Na verdade, é Deus. Agora, você precisa discernir aqui. Deus está falando com você. Você tem o seu domínio próprio. Agora, quando o seu domínio próprio é um fruto do Espírito, uma coisa é livre-arbítrio, outra coisa é domínio próprio. Você fala, Espírito Santo, eu coloco tudo, minha vida no seu altar. E eu quero que a partir de hoje o Senhor guie os meus pensamentos. Você recebe Jesus, ele já começa a guiar seus pensamentos naturalmente. Mas se porventura existe algo que precisa ser ajustado, Deus está te enviando essa palavra agora, para dizer que Deus, ele quer salvar a sua alma. E como ele vai fazer isso? Dando para você uma palavra, para você falar, opa, então eu decido. Eu pego os pensamentos de Deus. Eu pego os pensamentos de Deus. Eu pego os sentimentos de Deus. Eu pego os desejos de Deus. E às vezes vai levar um tempo. É um processo de transformação da sua alma. O seu espírito é salvo no estalar de dedos. Sua alma é um processo. Olha o que diz aqui, como viver na luz como filhos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo fala assim, eu estou entendendo. O que é? Quais são os pensamentos de Deus? Quais são os sentimentos de Deus sobre mim? Esse sentimento que eu tenho é um sentimento de Deus ou é do inimigo? Então, Pai, coloca os seus sentimentos em mim. Os meus sentimentos que havia em Cristo Jesus. Coloca os seus pensamentos em mim. Coloca, Pai, os seus desejos em mim. Você vai ver que Deus vai te transformar de uma maneira poderosa. Vão olhar para você e falar, você está diferente? O que aconteceu? Você fala, é o Espírito de Deus que começou a governar a minha vida. Ele me dá as palavras e eu creio nas palavras dele. O justo viverá pela fé. Deus fala as palavras, você crê nas palavras. Deus fala as palavras, você como criança fala, eu acredito, Senhor. Olha o que diz, assim como lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Agora, versículo 22 de Efésios 4. Livrem-se
de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Por exemplo, uma mentira, Deus está falando com você, isso é mentira, não fala não. Aí você vai decidir. Você decide aonde? Na sua alma. Então agora, isso aqui é mentira? Pode até ser desafiante para mim, vou falar a verdade. É um momento de silêncio? Vou me calar. Então você vai governar o seu domínio próprio. Está ficando cada vez mais claro como Deus é bom, né, gente? Portanto, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles a que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo, o que é o Espírito Santo de Deus? É a garantia da sua salvação. É o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor agora. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a andar na sua perfeita vontade. Nos governe completamente. Nos ajuda, Pai, no nosso domínio próprio. Nos ajuda a salvar a nós mesmos a cada dia. Pai, aqueles que têm tido aqui palavras tão poderosas e têm tido dificuldade de crer, porque não estão governando o seu domínio próprio. Eu peço que o Senhor venha ajudar cada um aqui a governar a sua alma, colocar a sua alma para crer no Senhor, enquanto eles adoram, enquanto eles te buscam, enquanto eles ficam também em silêncio diante do Senhor. Que o Senhor venha renovar essas palavras e gerar vida nessas palavras. Pai, eu peço também àqueles que têm tido dificuldade em comportamentos, que o Senhor venha colocar as suas mãos e que o Senhor venha ajudar a governar também o domínio próprio. Peço que o Senhor venha visitar as emoções, as substâncias químicas cerebrais e dar uma capacidade sobrenatural de viver de uma maneira que te agrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ver se passou alguma escritura aqui. Não passou. Como Deus é bom. Glória ao nome de Jesus. Pega os links aqui na descrição. Pega o nosso livro. Gente, já compra o livro lá. Compra o livro lá no site prdanieljunior.com.br. Você vai ver um botão laranja. Você vai só arrastar um pouquinho assim, botão laranja. Se você ir um pouquinho mais para baixo, lá também tem as formas de ofertar através do Pix. E vai ser muito, muito especial receber a sua semente. E eu declaro que ela vai ser multiplicada na matemática do céu, multiplicada de acordo com a sua necessidade. Deus vai fazer coisa tremenda também através da sua semente. Se você está crendo nisso, envie a sua oferta, que vai ser muito bem recebida e vai ser bênção. Você vai participar da nossa missão. Nós estamos aqui 3 vezes ao dia. Deus nos deu essa missão e quando Ele dá a missão, a provisão já vem junto. E às vezes Ele está querendo também te colocar dentro do mistério e te abençoar através disso, de uma vida desprendida e que entende a importância do propósito de Deus, de falar para as pessoas que elas precisam receber Jesus. Por que nós temos que pregar? Porque quando elas ouvem, elas vão entender que podem ser salvas, porque é o poder de Deus para salvar, e a cada dia Ele quer nos ajudar a transformar a nossa alma e viver o melhor que Ele tem para nós até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a missão de Deus. Você pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus aqui nos comentários e até nosso próximo encontro. 7h30 da manhã, 2 da tarde, tendo ajuste aí nos horários, e 7 da noite. Até lá.